Abra sua Bíblia aí, por gentileza, no texto de 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 2, eu quero ler com você o versículo 21. Primeira Pedro 2, versículo 21. Diz o texto bíblico assim: Para isso fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Versículo 22. Ele não cometeu pecado e na sua boca não se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava. Você pode repetir? Verso 23. Quando foi injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Antes, entregava-se àquele que julga justamente. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados e sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. A ênfase do texto é os deveres dos que prestam serviço a outras pessoas, do verso 18 ao verso 25. E eu quero orar nesse momento, pois nós vamos ouvir agora uma reflexão sobre a palavra, sobre esse dever que nós temos de dar o exemplo, de seguir o modelo de Cristo e a relevância desse ato feito por cada crente. Vamos baixar as nossas cabeças, vamos orar? Meu Pai, em nome de Jesus, eu me apresento diante de Ti para ministrar a Tua palavra, e eu te peço, Senhor, que o Senhor me dê a unção do Teu Espírito, a direção do teu Espírito, de forma, Senhor, que eu fale tudo que o Senhor deseja, separou para esse momento. Nós precisamos ser edificados e nós te pedimos, Pai, vem sobre nós com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, o texto dá ênfase que Jesus é o modelo para a nossa vida. E Pedro vai declarar que nós devemos seguir o seu modelo, o seu formato. Qual é o formato que está no verso 21? Para isso fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. E aí ele segue, nos versos seguintes, que pisadas são essas? Primeira marca das pisadas de Jesus, dos passos de Jesus, é não ter pecado. Jesus não cometeu pecado. Esse é o modelo para a nossa vida. E é claro, automaticamente nós estamos falando para andar sob essa orientação, eu tenho que decidir andar em santidade para então poder dizer que eu sou discípulo de Jesus. Jesus nos deixou o exemplo. Ele não só não andava em pecado, porque não tinha pecado, aliás, mas esse é o modelo para a nossa vida. Então, nós já ouvimos certamente, eu creio que todos aqui já ouviram, em algum momento, uma pessoa, quando vai se referir à fé cristã, ela se coloca de uma forma pequena. Cristo alcançou algo que ela jamais poderá alcançar. E a pergunta que nós temos que fazer para essa dúvida, esse questionamento, muitas vezes, é por que então Jesus é exemplo para nós? Se Jesus é o exemplo para a nossa vida, nós devemos sim adotar para a nossa vida que nós não podemos andar em pecado. E como seria isso na prática? O pecado vai bater a porta do meu coração, mas eu vou exercer domínio sobre ele. Essas foram as palavras de orientação do Senhor Deus para Caim. O pecado jaz à porta,
ele vai vir sobre você, mas sobre ele você deve dominar. Infelizmente, Caim não seguiu esse modelo. Em Cristo Jesus, nós temos aquele que seguiu a orientação do Pai. Jesus seguiu a orientação do Pai em todo momento. Ele morreu na cruz do Calvário fiel ao Senhor, deixando o exemplo. É claro, você todos os dias será tentado. Você, diferente de Jesus, você tem uma natureza de pecado. Porém, essa natureza deve estar morta. Você deve estar morto para o pecado. E assim o texto segue, dizendo, no verso seguinte, verso 23, quando foi injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Antes entregava-se àquele que julga justamente. Aqui há um outro aspecto sobre as pisaduras de Jesus. É que uma das coisas que mais gera pecado no nosso tempo, ou em todo o tempo da existência humana, são as aflições, são as injúrias, são as calúnias, as defamações, os maus tratos de palavras das pessoas para com alguém. E o que o texto nos diz sobre Jesus é que, mesmo passando por injúrias, ele não ameaçava ninguém. Ele não usava da força para fazer com que alguém tivesse um comportamento diferente. Então, o texto declara que o sofrimento é possível na vida das pessoas. Não todo o tempo, mas o sofrimento pode vir sobre essa pessoa. E o sofrimento, porque se eu tenho um objetivo de ser como Jesus foi, eu encontrarei barreiras, eu encontrarei dificuldades, eu terei que me esforçar para fazer isso. E eu terei agora como meu inimigo o mundo. O mundo será inimigo da minha posição, porque eu não sou do mundo. E aí, é claro, os irmãos conhecem os textos bíblicos que Jesus citou sobre isso, a respeito dos discípulos. É muito forte esse entendimento. Eu preciso compreender que eu tenho uma caminhada, essa caminhada não é minha, é de Jesus que me deu o exemplo. Nada meu deve entrar nessa caminhada. Eu devo ter em minha caminhada tudo que vem da parte de Jesus. E nesta caminhada ela deve ser feita, conforme Cristo, sem pecado. Eu saio do modelo que era Adão, pois todos nós somos oriundos de Adão, e, portanto, nascemos com a natureza de pecado. Mas, ao recebermos Jesus, termos nascido de novo, nós nascemos para uma nova vida. E essa nova vida não é mais conforme Adão, é conforme Cristo. Qual modelo que você adotou a seguir? Se o pecado permanece na sua vida e você não se incomoda com ele, você está vivendo conforme Adão. Se o pecado agora está contido, está impedido na sua vida, você diz não à proposta do pecado. Há um exemplo que eu gosto muito de dizer, que você pode, certamente você não vai conseguir deixar que uma ave venha e pouse na sua cabeça. Ela pode do nada aparecer e tocar a sua cabeça, ainda que seja somente tocá-la. Mas você certamente pode impedir que essa ave faça um ninho na sua cabeça. Então o pecado, ele se apresenta, mas na medida que eu digo não ao pecado e resisto, e fico resistindo a isso, automaticamente eu terei a postura correta, porque eu estou seguindo o modelo de Jesus. Ele fez assim para com o pecado. O pecado lhe foi oferecido antes da pregação, antes dele começar o seu ministério propriamente dito. O pecado lhe foi oferecido e ele disse não com a palavra de Deus. Ele, quando declarava a palavra, ele estava automaticamente dizendo que ele tem algo melhor em sua vida, que é a palavra de Deus. Então, da mesma forma, eu devo ter isso na minha vida. Muito bem. Tendo entendido que esse deve ser o meu alvo,
O meu alvo é andar como Jesus andou. Eu quero convidar você à pregação realmente de hoje de manhã. Vamos lá? Abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo, no capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Veja bem, nós estamos para eleger a nova diretoria da igreja. Nós vamos passar um período com nomes divulgados nos grupos de WhatsApp. Esses nomes serão apresentados hoje pela própria membresia. E eu gostaria de, com essa palavra, trazer uma inspiração para você, que vai receber a indicação, vai ser indicado, aliás, e vai indicar. Todos os membros da igreja são orientados, já foram orientados como deve ser feito, mas eu quero trazer aqui o peso, a responsabilidade da orientação bíblica. E eu digo peso no bom sentido, no sentido de que ela está sobre nós e em nós será manifesta em nome de Jesus. O texto de 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo traz orientação para o pastor de ovelhas, o jovem pastor Timóteo. Certamente ele foi o pastor mais jovem da época e talvez o mais famoso porque andou com Paulo. Paulo orienta Timóteo como ele deveria fazer a indicação, aliás, a orientação que ele deveria dar, o treinamento, a observação, aliás, a observação inicial dos candidatos ao corpo diaconal, ao presbitério, né? Na nossa denominação nós só temos diáconos e pastores, porque para nós o entendimento da tradução do texto grego em todas as passagens, ela caminha na mesma ótica. Onde está escrito bispo, também é o mesmo termo para pastor. E aonde está escrito presbítero, também é o mesmo entendimento para um pastor. E diácono, servo, também é o entendimento único, ainda que, conforme a tradução, às vezes você vai encontrar presbítero, bispo e diácono, somente esses três nomes. E não vai encontrar nem sempre pastores inseridos. Mas como a nossa compreensão está ligada à tradução do texto, isso logo é elucidado. Muito bem. E é claro, respeitamos as igrejas que têm presbíteros. Inclusive tem uma denominação que carrega o nome do presbítero, né, que são os nossos irmãos presbiterianos. Inclusive a diretoria lá é chamada presbitério, né, que faz a gestão da igreja. Respeitamos e compreendemos que não é base da fé. Base da fé é Cristo como único Salvador, a Trindade como sendo a genuína na Bíblia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo isso é base da nossa fé e que não nos separa, pelo contrário, nos une. O texto, a partir do verso 1 até o verso 16, ele traz uma listagem. Eu quero, antes de começar a leitura, eu quero trazer o sentido do que nós vamos buscar aqui. Irmãos, e até para que você, ao ler, você possa ver isso muito claramente. Em toda a Bíblia, você vai ver Deus com a mesma atitude sempre. Qual é a atitude de Deus? Trazer os homens para Ele. Sempre. Antigo e Novo Testamento. A diferença do Antigo para o Novo é que Deus, no Novo Testamento, concluiu esse trabalho. No Antigo, Ele fala a respeito do que iria acontecer no Novo. Os profetas profetizaram a respeito do Messias, mas no Novo Testamento o Messias veio. Então, mediante essa observação do Deus que quer trazer para si, para a comunhão, os seus, nós devemos entender já. Qual é a forma, esse texto, aliás, qual é a forma errada de ler esse texto? Essa daqui é uma orientação para os líderes da igreja. Aí a pessoa que não é diácono, não é um líder, não é um presbítero, né, vamos dizer assim nessa linguagem, ele não consegue perceber que essa palavra é para ele, aí a mente se desliga. Aliás, há uma falha semelhante na igreja de uma forma geral.
Vai ter um culto jovem. Aí alguém que olha para isso e diz assim, eu não vou lá, porque é um culto jovem. Meu amigo, todas as coisas que tiver palavra de Deus, toda reunião que tiver palavra de Deus é para todo mundo. A pergunta que eu tenho que fazer para a vovó, né? A vovó ou o vovô, por exemplo. É para você estar em toda a reunião? Sim, mas até na reunião dos jovens. Se você quiser ser edificado e aprender mais sobre o assunto, é um bom lugar. A palavra vai ser direcionada para responder questões das paixões da juventude, por exemplo. A pergunta é, os mais velhos terão jovens ao seu redor? Sim ou não? Sim. Hoje o seu netinho, que é garotinho, vai ser adolescente um dia. E quem é que vai estar ao redor de perguntas? Os avós. Então, à medida que você entende que a palavra de Deus, você tem que ter toda ela em você, todo o entendimento de todas as situações, para todas as responsabilidades e faixas etárias, você cresce na fé. Um dos maiores exemplos disso é o fato de que, quando o assunto é casamento, aquela pessoa que decidiu não se casar, por exemplo, se existe um número pequeno, mas existe, de pessoas que decidiu, olha, eu não me vejo casado, né, alguma coisa assim. Existe, o próprio Paulo fala sobre isso, que existe quem queira viver o celibato, vamos dizer assim. Isso não isenta a pessoa de ter uma palavra para todo o assunto na Escritura. É muito comum as pessoas, ao decidir o casamento, se preocuparem em saber a respeito. Muito comum para quem é fiel. Porém, eu fico com a orientação da cultura de Israel, que eu gosto muito, inclusive, de estudar, onde uma pessoa, desde pequeno, é preparado para a vida, e, portanto, precisa saber tudo sobre todo o assunto. É assim que devemos receber. E esse texto, ele é um dos textos enfáticos sobre a liderança da igreja. Porque a liderança da igreja, ela estaria à frente, portanto, formadora de discípulos na convivência. E sendo formadora, se ela não estiver muito bem alinhada com o modelo que é Cristo, e esse modelo rege dois assuntos, quais são? Vida de santidade, conforme acabamos de ver, e uma vida completamente livre das atitudes de agir pela própria força, mas sim andar confiante que sua vida pertence a Deus. Em outras palavras, uma pessoa que não é movida pelas situações. Eu tenho dito que esse período de quarentena, eu não sei o que tem sido mais difícil, né, numa visão geral, a quarentena ou a doença, né, ou a pandemia em si. Eu acredito que as duas coisas têm trazido revelação, como toda situação difícil traz, tem a capacidade de revelar a estrutura que cada um tem. Quem é fiel, quem não é, quem é firme, quem realmente busca a Deus, quem não busca. As pessoas que precisavam de alguém ajudando, alguém perto, ou do culto presencial, passaram maus bocados, e as informações que nós temos de igrejas espalhadas por outros lugares são informações dificílimas. Para os irmãos terem uma ideia, até mesmo a estrutura de pastores está sendo testada. Porque há um número de pastores entregando suas funções nas igrejas, acontecendo não só no Brasil, mas também, por exemplo, nos Estados Unidos. Inclusive, eu vi uma matéria bem importante de um pastor famoso falando a respeito disso nos Estados Unidos. Eu estou falando, meus irmãos, de líderes, pastores que não estão suportando, pastores que tinham uma igreja e agora já não tem mais. Pastores que passaram, estão passando ainda situações dificílimas, que, infelizmente, muitos, acredito eu, aí é uma palavra pessoal, baseada no que eu estudo, no que eu tenho estudado, não estavam preparados para um aperto desse nível. Não estavam preparados. Por que não estavam?
Porque o entendimento de que andar com Jesus é ter bonança 24 horas, infelizmente, é a fé de muita gente. Andar com Jesus é ter momento de chuva torrencial, vento batendo, transbordar do rio. A diferença é que nós não vamos cair. Pelo menos não é para cair se está em Jesus. Se não está em Jesus, vai cair. Se não está firmado em Jesus, vai vir ao chão. Fui eu que falei isso? Foi Jesus, os irmãos já conhecem o finalzinho do Sermão do Monte. Então, se eu vivo crendo que o crente não fica doente, como existe quem crê assim. Qual é a forma correta? O crente passa pela enfermidade. Pode ser que Deus cure, e a nossa oração é que Ele cure. E pode ser que Deus mantenha a doença lá e Ele tem um propósito. Só para você ter uma ideia, as pessoas que nessa pandemia acreditam que a doença vem da parte do diabo, são as que mais sofrem. E estão candidatos a se desviar. Por quê? Porque morreu de expulsar, já que é do diabo, né? Foi o diabo, veja bem, irmãos, existe uma doutrina que declara o seguinte: tudo quanto é coisa ruim é o diabo. Perdi o emprego, foi Satanás. Estou doente, essa doença foi o diabo que colocou. Infelizmente, há quem crê assim. Pastor, qual é a forma correta? Meus irmãos, não tem uma só gota de água que caia de uma torneira que não esteja sobre o conhecimento de Deus. Sob o conhecimento de Deus está todas as coisas, sob o comando dele. Você ter acordado hoje de manhã, por exemplo, você poderia ter sido recolhido de noite. Não existe nada que aconteça que não esteja debaixo do controle, inclusive essa pandemia. Inclusive a pandemia. Aliás, a Bíblia vai mostrar inúmeras vezes que Deus trouxe aperto sobre toda a terra, o próprio Deus trouxe. Ele é soberano sobre todas as coisas. À medida que alguém crê que a pandemia é fruto do diabo, então vamos repreender. Já que é o diabo, em nome de Jesus vou repreender. Aí a pessoa fez vigília, a pessoa aconteceu, fez jejum, e a pandemia não acabou. Aí se instala a frustração. E na frustração a crise de fé. E aí é um passo para, no mínimo, enfraquecer e talvez até desviar. Isso é muito sério. Qual a minha recomendação? A pessoa deve estudar sobre a soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? O que é o governo de Deus sobre todas as coisas? Deus também bate sobre a terra, irmãos. Ele também, aliás, eu digo também porque, infelizmente, às vezes a gente tem que lidar com esse entendimento. Há pessoas que não suportam o que eu estou dizendo. Porque vive-se melhor se eu entender que tudo de bom meu Deus faz. E as coisas ruins, não, é o diabo. Vive-se melhor assim. Só, irmãos, que vida cristã não é como um livro de autoajuda. Vida cristã é dia de bonança, tem também, graças a Deus, mas tem dia mau. O dia mau está escrito em inúmeros momentos na Bíblia. Inúmeros trechos. E crente maduro, ele está firmado na rocha para suportar. Então, quando nós temos na liderança da igreja pessoas compromissadas com o padrão que é Cristo, o que vai acontecer é que isso vai vir sobre a igreja local. E aí, a leitura do texto. Parece que eu vou me alongar, mas não vou, eu pretendo terminar no horário. Vamos lá? Vamos ler o texto? 1 Timóteo 3, a partir do verso 1. Fiel é esta palavra. Se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja.
É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas amável, inimigo de contendas, não ganancioso. Eu quero aqui observar o verso 4, olha aí. Que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina com todo o respeito. Muito bem, só até aqui por enquanto. Eu quero aqui observar com você, olha só. Se alguém aspira o episcopado, se alguém deseja ser bispo, e aí, conforme eu disse, no texto, a palavra bispo é a mesma coisa que pastor. Algumas traduções também você vai encontrar presbítero, né? Excelente obra deseja, Paulo está dizendo. É uma coisa maravilhosa, e eu confirmo para você, é muito bom estar no chamado de Deus. No verso 2 diz, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Alguém que você vai procurar nele falha, claro, pecado, conduta inadequada, pecaminosa, e você não vai encontrar. Então é irrepreensível. Uma pessoa que tem uma conduta exemplar. Depois diz, não só irrepreensível, mas marido de uma só mulher. Pastor, como assim marido de uma só mulher? Irmãos, naquele tempo existia pessoas que tinham mais de uma esposa, casado direitinho, mais de uma esposa. Por que é que nós, na igreja, não permitimos, e é claro, no nosso país não é permitido, também, né? E por que naquele tempo também Paulo reprova? Porque isso nunca foi o modo de Deus. O modo de Deus foi Adão e Eva. Pastor, e todo mundo que seguiu outro caminho? Essas pessoas estavam sujeitas aos males que tudo isso vai trazer. Os problemas que tudo isso vai trazer. Ainda que no Antigo Testamento você vai encontrar esse padrão instituído, eu não posso esquecer que quem começou isso foi um descendente de Caim. Aliás, você pode encontrar lá em Gênesis, você vai encontrar lá a descendência de Caim, e você vai ver que o primeiro que tomou duas mulheres para ser esposa foi um descendente de Caim que não servia a Deus. Eu não vou me alongar aqui, porque isso aí é um estudo a perder de vista, né? Aí tem que separar uma horinha para nós abordarmos tudo isso. Mas a ênfase aqui do apóstolo Paulo é dizer, nós vamos seguir o padrão do início. Adão foi marido de Eva, e Eva só teve Adão. E isso é o que nós devemos ensinar à igreja. Ensinar a igreja de Deus através do exemplo. E aí automaticamente eu sou levado ao entendimento de que o marido de uma só mulher é porque o poder do exemplo, conforme já iniciamos a mensagem hoje, qual é o modelo para nós? Jesus. Todos nós devemos seguir o modelo que é Jesus. E aí, é claro, a ênfase que eu dei. Depois segue dizendo, ele seja marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Espera-se de um pastor que ele seja apto a ensinar, né? Pastor, irmãos, tem que gostar de ensinar. Tem que gostar. Aliás, estou muito feliz de estar falando isso, né? Eu digo a você, não é só porque eu sinto a presença de Deus pregando, mas eu gosto de ministrar a palavra, eu amo ministrar a palavra. Não é esforço para mim nenhum, eu tenho prazer, é algo assim que faz parte da minha vida. Espera-se dele isso. Tanto é que muitas vezes eu digo assim, alguém vem conversar comigo, pastor, eu queria tirar uma dúvida. Aquela dúvida às vezes é esticada meia hora, porque eu vou a fundo, procuro ir a fundo, né, no assunto. E eu entendo que assim deve ser realmente, conforme está dito aqui. Tu já imaginou um pastor
que a pessoa procura, pastor, preciso tirar uma dúvida com o senhor sobre a Escritura. Ah, meu irmão, depois a gente vê isso. Tem que amar, irmãos, pessoas, tem que gostar. Isso faz parte do chamado, né? Verso 3. Não dado ao vinho, o vinho você sabe que era uma coisa comum na cultura, porém, o vinho, no texto de Provérbios, vai dizer que é uma coisa que tira a pessoa, deixa com que essa pessoa possa cometer alguns erros. O vinho tira ela da percepção da realidade, da seriedade das coisas, e até na nossa cultura, por exemplo, quando uma pessoa vai dirigir, não pode beber, justamente porque a bebida afeta o governo, o domínio, né, da mente e do corpo, para a direção, por exemplo. E não é diferente, que ele não seja um exemplo de pessoa que bebe, que é dominado pela bebida, em outras palavras. Isso iria influenciar a igreja. Depois, não dado ao vinho, não espancador, ou seja, ele deve disciplinar os filhos, mas não deve espancá-los, né? Não espancador, mas amável, inimigo de contendas, não ganancioso. O líder, o pastor, ele deve ser inimigo de contendas. É para brigar, é para discutir, uma discussão com ódio, raiva no meio? Não, aí não, nós não podemos ir por aí. Então, nós devemos cultivar o fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, né? E aquela lista toda que nós já conhecemos. Então, automaticamente, se eu tenho essa conduta, eu serei inimigo de contendas. E, é claro, não ganancioso. O que é a ganância? Eu quero para mim. O candidato ao ministério não poderia ser um acumulador de dinheiro. A busca incessante de dinheiro. Aliás, já dizia um pastor, né? Eu ouvi isso de um pastor muito sério e concordo plenamente. Se alguém deseja ter muito dinheiro, não escolha ser pastor, porque esse não é o objetivo. Ser um pastor, o objetivo é cuidar de pessoas. Se você vai ter recurso muito ou pouco, aí nós não podemos determinar, porque não é a ênfase da caminhada. Agora, se você abrir uma empresa, meu irmão, vou dizer para você que você está abrindo uma empresa, você tem que abrir para ganhar dinheiro, para você ter recurso, e é claro, dentro de uma ótica cristã, não também de forma gananciosa. Irmãos, a ganância é quando a pessoa tem prazer de ter para si mesma e absolutamente para mais ninguém. Então, isso é para ninguém na fé cristã. Ninguém deve ter isso, não é só o bispo. Agora, pastor, então tem um monte de coisa errada em muitos lugares. Com certeza, meu irmão, onde tiver ser humano, onde tiver gente. Agora, qual é a visão que eu devo ter a respeito desse assunto? Eu devo entender que Paulo aqui está falando que, a começar do líder, porque a começar do líder, assim será sobre os membros da igreja. Você para pensar um pastor um bispo na época que tivesse 2 esposas. Ele jamais iria poder coibir outra pessoa que quer ter, se ele tem. E outra, esse modelo, não, pastor, mas Davi tinha muitas esposas. Meu amigo, isso aí, como eu disse, é um assunto que eu gostaria de tempo para abordar. Porém, quem começou esse assunto não foi o próprio Deus. E eu fico com o Senhor. Amém, querido? Deus fez como? Adão e Eva, né? Se fosse para ter 2, então ele teria criado 2 mulheres. Aí nós poderíamos declarar que estaria certo. Mas não, ele criou Adão e Eva. E assim devemos adotar. Eu quero lembrar, irmãos, que é uma cadeia de exemplo. Uma cadeia exemplar. Se na igreja o líder tem uma postura X, e aqui é a que Paulo está estabelecendo, isso vai trazer sobre o rebanho esse exemplo. O exemplo vai recair sobre o rebanho. Vamos observar aqui rapidamente a relevância do exemplo. Quando você lê na lei de Israel,
texto de Levítico, principalmente o texto de Levítico, ele é muito mais enfático assim. Quando vai falar sobre a repreensão que deveria ser dada para os adúlteros, diz o texto que tem que ser tirado do meio de Israel este mal. Quando se refere àqueles que tivessem relação com animal ou com alguém da família, deveria ser tirado do meio de Israel este mal. E esse é o termo logo após de ter falado sobre apedrejamento. Qual o objetivo de tirar do meio do povo de Israel este mal? Porque se deixar no meio do povo, eu estou falando na linguagem da lei naquele momento, se deixar no meio do povo, iria haver uma escadinha, uma cadeia, aliás, como que eu posso dizer? Uma sequência de pessoas seguindo o mesmo modelo. Você já deve ter ouvido falar quando em algum lugar houve uma greve de policiais, o crime aumentou. Por quê? Porque a barreira para o crime é saber que a polícia pode vir e prender. Se uma polícia, um corpo de policiais entra em greve, o bandido vai dizer, não tem ninguém para me prender, eu vou então fazer o que eu quero. Do mesmo jeito é o que a lei estava estabelecendo. Se não houver uma repreensão dura, isso vai se tornar conduta. É o que Deus estava dizendo para o povo de Israel. Então, num nível semelhante, é o que Paulo está dizendo. Que comece da cabeça, do líder, o modelo a ser seguido. Deus é o nosso modelo, Ele manifestou esse modelo em Cristo Jesus, mas os que lideram a igreja devem ter isso muito claramente em suas vidas. Isso é muito sério, isso é muito sério. O versículo 5, acompanhe. Aliás, o verso 4. Que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo o respeito. Veja bem, no domingo que vem, nós vamos ter aqui novamente o domingo da família, domingo do culto doméstico, domingo que vem e no outro domingo. Quando nós implantamos essa proposta, nós estávamos justamente sob essa ótica. É muito importante, irmãos, que o pastor da igreja, o bispo, mesma tradução, ele tenha os seus filhos sob disciplina. O que são os filhos sob disciplina? Os filhos respeitam ele. E no estudo desse versículo significa que os filhos estão bem orientados na Escritura. A disciplina aqui não é um respeito moral, ético, mas também a sã doutrina ministrada sobre a vida deles. Traga-os sob disciplina. É sobre o ensino da palavra. Por quê? Porque o que mais se ensinará na igreja é que os pais devem ensinar os seus filhos. Irmãos, em nome de Jesus, está repreendido nesse lugar. E você que está nos assistindo agora também na sua vida, na sua casa. A morte de muitos a morte espiritual está no entendimento de que o pastor deve ser tudo isso aqui, e a pessoa para si mesma não requer absolutamente nada do que nós acabamos de ler. Isso é morte espiritual, irmãos. Por que Paulo estava orientando isso? Porque à medida que na igreja o líder é assim, aquilo que vai acontecer com o rebanho vai acontecer em nome de Jesus. E se não acontecer, não terá desculpa de não ter recebido o ensino na pregação e na vida. Infelizmente, no decorrer da caminhada, irmãos, eu já ouvi de tudo, Eu, muitas vezes, confrontando pecados de membros da igreja, no decorrer da minha caminhada, eu me lembro de perguntar assim, mas você não vê problema nisso que você está fazendo? Não, vejo não. E a Bíblia reprovava o negócio. Aí, irmãos, quando eu dizia assim, mas você veria problema se o seu pastor fizesse isso? Normalmente a conduta era, não, aí não, senhor, não. Ou seja, no meio dos crentes, daqueles que deveriam ter como modelo Jesus Cristo, existe o entendimento que existe conduta para o pastor
e conduta para os crentes. Isso é morte espiritual. Por quê? Não é essa a ótica é, assim como Deus separou homens de Deus para estar à frente, é para que eu, membro da igreja, saiba que assim deve ser a minha vida. Diga amém, meu irmão, e eu recebo. Então, Paulo estava ensinando isso, verso 5. Pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação do diabo. Ou seja, o pastor, ele não pode ser novo na fé, o bispo. Me lembro quando eu fui ao seminário, antes de mim foram muitos outros, um deles teve que esperar um período, porque não poderia ir para o seminário com menos de 2 anos e meio de convertido. O seminário onde eu estudei, na época, ele tinha uma norma, não sei se ainda é assim hoje, acredito que não, porque já é reconhecido pelo MEC. E o seminário confessional, normalmente, ele vai requerer que haja um tempo de crente, de convertido, uma maturação. Na minha época, fazia uma prova, que a pessoa tinha que conhecer de doutrina básica, principalmente da denominação, e fazia ali aquele vestibular para poder ingressar no seminário. Era mandado para a cidade, um espaço aí, num período aí de 5 meses antes, pelo menos, 3 meses no mínimo. Era mandado naquele tempo ainda por carta, tudo ali direitinho. A pessoa preenchia, mandava de volta, aí tinha a resposta se passou, e aí então recebia-se o restante da documentação, e aí então a pessoa podia sair da sua cidade e ir para o seminário. Teria que ir com a carta de recomendação do pastor, uma prova de que a igreja indicou para o seminário, uma decisão em assembleia, para que aquele candidato fosse ao seminário. Veja a seriedade para indicar alguém só para estudar, irmãos, só para estudar teologia. Por quê? Porque é muito sério esse assunto. E aí, o texto segue. O verso 6, aliás, eu quero reler. Não pode ser recém-convertido. Aí vem, a partir daqui, que nós batistas também fazemos dessa forma, porque entendemos que a maturação básica deve haver. Depois, mais 4 anos de seminário. Versículo 6, aliás, verso 7, desculpe. Também é necessário que tenha boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e na armadilha do diabo. Da mesma forma, os diáconos, antes de continuar aí, o verso 7, ainda falando sobre os pastores, ele também é necessário também que tenha boa reputação. Ou seja, uma pessoa que não tem bom testemunho, como candidato não deve nem continuar para ser um pastor. Por quê? Porque deve se requerer de todos os membros que eles também tenham um bom testemunho. Aí você imagina lá o pastor dizendo, né, para o membro da igreja, meu irmão, segundo a Bíblia, você está errado aqui, você precisa observar a conduta que Jesus ensinou, e ele estando fora. Então, é muito sério, irmãos, o que nós estamos ouvindo. Inclusive, eu já passei maus bocados, posso dizer, porque eu gostaria muito de não ter que ter dito aquilo. Eu já fui procurado por pessoas de outras igrejas, e a pessoa aflita pedindo conselho, o que fazer mediante uma conduta lá inadequada do pastor da igreja. Eu já tive que orientar, irmãos, pessoas, dizer, olha, é melhor você rever se você vai continuar lá. Você não pode dominar, não pode exercer autoridade sobre ele, você é membro da igreja. No máximo, você pode marcar um horário com o pastor e dizer, pastor, o senhor me desculpe, mas segundo a Bíblia eu entendo que isso não é assim, e eu, para não trazer nenhuma dificuldade aqui no rebanho, eu estou saindo, e eu gostaria que o senhor compreendesse. Ou seja, a pessoa permaneça em oração no local, orando para que Deus traga isso, mas que ela tenha uma convicção firme da fé. Nós não podemos seguir princípios humanos, não podemos abrir mão do modelo que é a palavra de Deus, irmãos. Isso é muito sério. Eu digo a você que nós teríamos
nós teríamos uma mudança de conduta muito forte. Agora, infelizmente, o que acontece muitas vezes é que pessoas acabam se unindo a pessoas que estão fazendo algo que a pessoa tem interesse. O contrário eu já vi também, né? A pessoa gosta até que o líder não dê exemplo, porque aí ela também não será cobrada. Estou falando do ser humano, tá, irmãos? Infelizmente, por exemplo, igrejas onde os pastores já estão no ministério. Eu tenho um caso de uma igreja que eu conheci, o pastor está no 3º casamento. Qual é a incidência desse rebanho? Uma quantidade enorme de separações e de pessoas que saíram das suas igrejas para ir para aquela igreja, porque lá seria acolhido, seria recebido. Pastor, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Meu irmão, mais uma vez, é assunto a perder de vista. Eu estou falando que a liderança da igreja, se ela anda conforme o que Paulo orientou, a palavra de Deus diz, isso vai trazer sobre o rebanho benefício. E automaticamente eu estou respondendo a você que se ele não anda, não deveria estar à frente do rebanho. Não deveria. O conselho que eu já dei, né, é que um pastor, se ele cair em pecado, adultério, por exemplo, ele deve entregar o ministério. Ele não deve continuar. Se ele quer se separar, se ele deseja se separar de sua esposa, que ele entregue o ministério, mas não continue no ministério da igreja. Uma vez eu dei um conselho desse, a pessoa não seguiu, é claro, dentro de uma lógica humana do nosso tempo, não seguiu. Eu estou dizendo, é claro, irmão, não é concordando, não. Mas é falando que, infelizmente, entre o romper com a própria vontade e obedecer a Deus, muitos optam por fazer a própria vontade. O exemplo a ser dado para o rebanho é o nosso alvo. O que é que nós vamos fazer? Isso não pode ser externo somente, mas deve ser uma convicção diante do coração, diante de Deus, aliás. Por que é que eu comecei essa reflexão citando 1 Pedro 2, 21? Porque nós não estamos falando de uma estética, nós não estamos falando de algo para ser visto pelos homens. Eu tenho que dar o exemplo. Não, não. Nós estamos falando que o meu modelo é Cristo, que o modelo para a minha vida é Jesus, e que ao ser o meu modelo, eu vou trazer sobre os meus, aqueles que estão olhando para mim como liderança, uma conduta genuína, real, existente. O texto segue, eu quero só ler para encerrar, o versículo 8. Da mesma forma, os diáconos sejam respeitáveis, sinceros, não dados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Segue, de certa forma, a mesma explicação sobre o bispo. Conservando o mistério da fé, com a consciência pura. Também, estes sejam provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma forma, as mulheres sejam respeitáveis, não caluniadoras, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, que governem bem seus filhos e sua própria casa. Irmãos, só uma ênfase aqui sobre governar os filhos e a própria casa. Mais uma vez, repete-se aqui sobre os pastores. Tudo que é falado para os pastores é falado para os diáconos, ou seja, uma linguagem só. Agora, entenda, eu quero chamar a sua atenção para o fato de governar a casa. Quando nós estabelecemos aqui o culto doméstico, você fazer o líder da casa, o marido, e se você, mãe, é sozinha, ou você, pai, é sozinho, você deve, da mesma forma, agir. Nós precisamos compreender que, para governar a casa, Deus precisa fazer parte do meu dia a dia.
Deve ser comum o marido orar com a esposa, deve ser comum orar com os filhos também. Irmãos, eu tenho aqui na igreja, eu já conversando com algumas pessoas, nós chegamos a essa conclusão. Eu perguntei a algumas pessoas, olha, qual a dificuldade de você fazer o culto doméstico? Qual a dificuldade de você fazer? Eu tenho sentido sua falta aqui, sua participação. E eu ouvi pelo menos algumas palavras e que me trouxeram um entendimento. Existe, irmãos, uma falsa espiritualidade, vamos dizer assim, né? Quando a pessoa vem ao culto, ela ora com a família, ela está orando, vieram juntos, participaram do culto. E sem perceber, elas acabam indo para casa e lá não oram como oram na igreja. E eu percebi que parece que, pelo fato de ter vindo ao culto junto, parece que a família está diante de Deus. No entanto, eu não devo orar somente às quartas-feiras com a minha família. E somente no domingo de manhã ou de noite, nessa ótica que eu acabei de dizer. Eu devo ter a prática de orar todos os dias. Ler a palavra. E a proposta do culto doméstico é para que haja esse governo e que nós aplicamos isso na nossa casa. Eu já tenho dito aqui, nem todos os dias é possível, mas a maioria dos dias, sim. A semana que passou, acho que foi um dia só, que não oramos lá em casa os 3. Só um dia. Mas nos outros dias, todos os dias. Nem todos os dias eu consigo ler a Bíblia com a minha esposa e o meu filho, mas a maioria dos dias, e todos os dias, praticamente todos os dias, os dois leem quando eu não estou, mesmo assim, os dois leem, e pelo menos 2, 3 vezes por semana eu procuro estar junto da leitura. Nós temos o hábito de ler alguns capítulos da Bíblia juntos, com o objetivo de ler até o final. O foco é de pelo menos 10 capítulos por dia, nem sempre é possível também, mas no mínimo 5 capítulos nós temos lido juntos. Isso é uma prática que tem que ser comum, irmãos. Se nós queremos que Deus esteja na nossa casa, agindo, a palavra de Deus tem que ter a primazia. Tem que se investir tempo nisso. E não abrimos mão. Porque o que Paulo está dizendo é, tanto o bispo deve governar bem a casa, como o diácono também, porque eles estarão à frente da igreja de Deus. E o que deve ser requerido da igreja é a mesma coisa. Então, olha só, não abrimos mão. Por quê? Porque a Escritura Sagrada nos traz essa incumbência. Se você quer governar bem a sua casa, o Senhor Deus tem que estar no centro. Você deve ser o pastor desse rebanho chamado família. O marido é o pastor de sua esposa, seus filhos. E aí vem o motivo que nós somos tão felizes com o curso Homem ao Máximo, Mulher Única, que nós temos plantado essa semente fortemente. O homem foi chamado para governar, para suprir a sua casa, espiritualmente, materialmente, emocionalmente. O homem está para a família, para a esposa e seus filhos, como Cristo está para a igreja. Os irmãos conhecem o texto de Efésios, capítulo 5. Essa é a visão do Senhor para a igreja. Irmãos, lares abençoados somente desta forma. Versículo 13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando vir ver-te em breve, para que se eu tardar, saiba como convém andar na casa de Deus. Eu gostaria que você lesse ouvindo a sua voz, verso 15. Para que se eu tardar, saiba como convém
andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o esteio da verdade. O que é a igreja do Deus vivo, irmãos? É a coluna e o esteio da verdade. Então, qual é a verdade que nós estamos levantando para o povo ver? O que é a igreja do Deus vivo? A igreja do Deus vivo é a coluna e o esteio da verdade. Você vai traduzir esse texto aí, você vai descobrir o seguinte: que a igreja, ela é como uma coluna bem alta, bem profunda, o esteio bem profundo, e que lá em cima tem uma bandeira tremulando. Essa bandeira é o nome do Senhor, é a glória do Deus Pai em Cristo Jesus. E esse texto está dizendo, veja bem, o que Paulo disse aqui é que nós precisamos que os pastores busquem a excelência espiritual. Nós precisamos que os diáconos sejam modelo a ser seguido, para que a igreja ela seja o que ela deve ser, que é a coluna, o esteio da verdade. O que é a verdade, irmãos? Quem é a verdade, irmãos? Jesus Cristo. Cristo, em muitos lugares, não é visto. Não é visto. Eu sei que uma palavra como essa, um ou outro dos que serão indicados à diretoria vão dizer assim: eu não tenho condições. Meu irmão, se você está fora desta conduta, que é para toda a igreja, não para os líderes só, é para os líderes em primeiro lugar, para que seja formado uma geração. Mas se você está fora, você deve consertar a sua vida. Se você está alegando no seu coração, por isso que eu não quero ser liderança, você está errado, porque a questão é, você deve ouvir a voz de Deus, como eu ouvi a voz de Deus, e Deus me chamou ao ministério. Meus irmãos, não é a pandemia, não é a quarentena que me move, é o Senhor no trono. E sobre a sua vida, sobre a sua casa, da mesma forma deve ser. Nós podemos estar por momentos até desanimados, mas não destruídos. Nossa fé está firme. O que é o desânimo? Um momento entristecido, mas não destruído. O que seria uma pessoa destruída? Alguém que está pensando em recuar. Se você ouviu a voz de Deus e Deus tem chamado para liderar, você deve obedecer, porque somente assim você estará no centro da vontade de Deus. Pedro falhou com Jesus, negou Jesus 3 vezes, mas quando Jesus o chamou para apacentar o rebanho, ele foi enfático em dizer que assim faria, apacentaria o rebanho. Apacenta os meus cordeiros. Eu quero da mesma forma estender a você, dizendo que é muito sério estar numa igreja local. É muito sério ser pastor, é muito sério ser diácono, é muito sério, e eu quero convidar você a que você, com o coração rendido ao Senhor, se apresente diante dele. E eu quero pedir, nesse momento agora, eu quero orar pedindo misericórdia. Fique de pé no seu lugar, põe a mão no seu coração. O texto diz: para que se eu tardar, saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o esteio da verdade. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne
foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Meu Pai, com o nosso coração rendido ao Senhor, nós te pedimos misericórdia, Senhor, sobre a tão pesada responsabilidade. Meu Deus, eu te peço, Senhor, sobre a igreja do Senhor, que o Senhor traga esse temor ao coração. A tua igreja, Senhor, é a coluna e o esteio da verdade. E eu te peço, Senhor, perdoa-nos, Senhor, por toda displicência, meu Pai. Perdoa-nos pela displicência no ministério, displicência no diaconato, displicência na liderança de uma forma geral, displicência, Senhor, no governo dos nossos lares, displicência, Senhor, no ato de convidar o Senhor para reinar em nossos lares. Meu Pai, tenha misericórdia, Senhor, de cada família desta igreja. Tenha misericórdia desta pessoa que está acompanhando pela internet. Tenha misericórdia da família dela também, Senhor. Meu Pai, é diante de Ti que nos apresentamos com temor e tremor no coração. Quão grande responsabilidade, Senhor, o Senhor nos deu. E nós nos apossamos, Senhor, do Teu poder. E te pedimos, Senhor, vem e governe nesta igreja. Eu entrego nas Tuas mãos o governo dessa igreja, Senhor. Não é meu, Senhor. E eu creio que cada um dos líderes atualmente também estão se unindo em oração, dizendo: não é meu, Senhor. Que o Senhor Deus governe através de nós. Que sempre, Senhor, neste lugar, nós venhamos a prezar em primeiro lugar pela Tua palavra estendida ao nosso coração, aos nossos lares e automaticamente sobre a vida da igreja. Senhor, oramos assim, pedindo misericórdia. Ajuda-nos, Senhor. E mais uma vez eu entrego esta eleição de diretoria nas Tuas mãos. Eleição que nesta manhã se inicia oficialmente a entrega dos nomes. Meu Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua presença, pela bênção de participarmos na Tua obra, no nome de Jesus. Amém e amém. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho e aonde colocar a planta dos teus pés, seja dado em nome de Jesus. Amém e amém. Vá na paz do Senhor. Ali atrás tem a urna, você deve colocar a sua listinha de indicação ali, tá? Lá dentro, a mesma urna de toda eleição, está lá em cima da mesa. Por favor, coloque. Aos que nos visitaram, Deus abençoe vocês. Estejam conosco hoje à noite, se assim desejarem. E a cada um dos irmãos, vamos na paz. Quero pedir a você que você possa compartilhar o link desse culto com outras pessoas, abençoar pessoas com a mensagem da palavra de Deus. Deus abençoe e vamos adorar o Senhor.